Olá pessoal, para você que não conhece, meu nome é Ângelo. Eu vou nesse vídeo aqui mostrar uma simulação onde na verdade aqui eu faço uma modelagem da operação de um relé para abrir um disjuntor na ocorrência aí de um curto, né? Na verdade aqui eu estou simulando um relé de proteção, né, temporizado, onde na ocorrência aí de uma sobrecorrente, né, que eu estou simulando aqui por meio dessa parte aqui do circuito, onde eu provoco aqui um curto-circuito trifásico, e aí esse relé ele vai acionar aqui, vai promover aqui a abertura do disjuntor, né? Estou representando essa chave aqui por um disjuntor. Então aqui tem a fonte, né, de alimentação do circuito. Aqui eu coloquei aqui 3 impedâncias aqui para representar aqui como se fosse uma impedância aqui de um transformador, da própria linha e tal. Aqui eu tenho os medidores de corrente, né? Daqui que eu extraio, aqui que eu faço o monitoramento aqui do sinal, né? É como se, né, aqui representando os T6, né? Já que estou monitorando aqui corrente, então eu tenho aqui os T6 e ele vai me dar aí os sinais de corrente, né? Chegando aqui nesse meu subcircuito aqui, que é o meu relézinho, né? Meu relé de proteção aqui temporizado. E aqui eu botei isso aqui só para poder indicar a abertura ou fechamento do disjuntor, né? Aqui eu botei esses medidores de corrente aqui para verificar a corrente na carga, mas não é o foco aqui nesse vídeo fazer análise de curto-circuito, né? É mais para ver a operação do relé aqui, né, na abertura do disjuntor, na ocorrência da sobrecorrente. Então aqui internamente, assim, esse simulador ele não tem aqui já pronto um relé que faria essa função, né? Então eu tive aqui que fazer uma modelagem. Eu me baseei aqui um pouco, né, com relação a um circuito que eu vi foi feito no MATLAB, né? Só que aqui no PCinho eu não tenho todos os elementos que tem lá no MATLAB, mas alguns eu consigo replicar. Então, só que lá não tinha essa parte aqui. Isso aqui foi eu que implementei. Deu um trabalhinho, mas eu consegui fazer essa lógica aqui, porque na verdade aqui chegam os sinais, né, de corrente, né? E aqui ele tem um bloquinho aqui que faz ele extrai aqui o valor RMS do sinal. Aqui a corrente nominal da carga do circuito ali seria 10 amperes. Eu botei aqui um valor de 20% a mais aqui, mas só para fazer simulação, né? Então quando a corrente aqui ela atinge valores superiores a 12, ele vai entender aqui que houve uma sobrecorrente, porém ele não vai de imediato sensibilizar lá não vai, na verdade, assim, ele não vai de imediato fazer com que o disjuntor seja aberto. Primeiro ele tem um time aqui que ele vai por um determinado, aqui eu botei 21 milissegundos. Então se esse sinal, né, de sobrecorrente se mantiver acima de 21 milissegundos, então ele vai fazer essa lógica aqui, e aí ele vai mandar um sinal de trip lá para o disjuntor. Aqui eu estou usando esses flip-flops aqui, né, o RS ou SR, porque o que eu preciso que ocorra, então esse bloquinho lógico aqui, ele faz essa função, entendeu? Ele tem uma característica que ele memoriza, né, os seus valores de saída e tal, então isso me auxilia aí no que eu quero. Então, basicamente é isso aqui, né? Aqui é o modelo aqui do relé. E por que eu tô, né, caso alguém pergunte, né, por que eu não estou usando a saída aqui, né, e estou usando aqui o Q-bar? Quem não conhece o funcionamento desse flip-flop SR,
aqui ele basicamente é isso. Se o sinal de entrada aqui é 1, a saída aqui, na entrada de 7, né, aqui é 7 e reset. Tá? O reset ele tem a função de zerar, limpar a saída. Né? Então tem uma condição que quando nós colocamos o reset em 0, se a entrada S for 0, ele mantém os sinais de saída. Né? Ele memoriza, né? Ele mantém o último estado de saída aqui do flip-flop. E isso, né, esse comportamento é muito interessante nessa modelagem aqui. Então, o que ocorre? Se o tempo de sobrecorrente superar o tempo setado aqui, né, então vai se fazer aqui, eu vou ter um sinal lógico 1, né, ele vai jogar 1 aqui e vai ficar esperando aqui o sinal que vem aqui desse delay aqui, esse temporizadorzinho. Então, se esse sinal aqui, ao passar, né, do período do tempo aqui, se aqui se mantiver 1 e aqui ele contou o tempo e manteve 1 aqui, ele vai jogar 1 aqui. Quando ele fizer isso, eu vou ter 1 aqui na saída Q e vou ter 0 aqui na minha Q barrado, o que vai fazer com que eu tenha 0 aqui na saída, e isso vai promover a abertura lá do disjuntor, né, da minha chave. Então, se eu estou utilizando aqui a saída Q barra, por quê? Se o meu curto for monofásico, bifásico ou trifásico, ele vai operar para todos os 3 tipos de falta. Se eu usar a saída Q, né, numa falta monofásica ou bifásica, ele não vai operar, ele não vai sensibilizar aqui o relé, então, o disjuntor, na verdade. Né? Então vai ficar ruim. Então, para fazer isso, aí eu teria que usar também, eu poderia também mudar aqui esse bloquinho lógico aqui, em vez de usar um AND, poderia usar uma OR, mas assim, não veio o caso de explorar muito isso. Então, eu estou usando esse modelo aqui, beleza? Então aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho uma fonte aqui que é um degrau, no momento em que quando ele der 300 milissegundos, né, de simulação rodando, ele vai dar um sinal de fechamento aqui para esse disjuntor e aí vai provocar o curto-circuito aqui nessa chave. Como aqui ele vai manter, né, ele vai manter esse valor aqui, né, por um longo tempo, então obviamente vai superar aí o valor que foi setado aqui no delay, né, um temporizador aqui do nosso relé, e ele vai abrir aqui o disjuntor, beleza? Então vou simular aqui. E aí nós temos o seguinte, deixa eu só mudar umas cores aqui. Aqui é as correntes na carga. E aí está aqui. Vamos lá. Então o que está acontecendo aqui, ó? Deixa eu expandir mais aqui para vocês observarem melhor. Então aqui esse trip aqui, né, quando ele está em 0, ou seja, o relé não foi sensibilizado, o meu disjuntor está na condição de fechado, tá? O 1 aqui, né, ele está dizendo que o disjuntor está fechado, ou seja, está tendo alimentação, e a gente pode ver aqui, tá? Que são as correntes que estão indo lá para a carga. Quando ocorre, né, de haver o curto-circuito, que é, deixa eu colocar aqui o sinal, que é o sinal aqui de sobrecorrente. Quando tem aqui esse sinal de sobrecorrente, vamos colocar aqui. Então veja aqui, ó. Nesse instante aqui, ó, 300 milissegundos,
mais ou menos, né? Aqui tá... Aqui, ó. 300 milissegundos. Então, em rosa aqui, né, ocorre a sobrecorrente. Porém, se observa que ainda o circuito está operando, né? O disjuntor está fechado, né? Aqui, ó, o disjuntor está em 1, né? Está operando. E ainda tem as correntes aqui, né, circulando. Então, temos aqui. Só que, como esse tempo, né, se manteve, né, ela se manteve aí com o valor acima do normal, então houve aqui o trip. Então, aqui, ó, ocorreu o trip. Só que acontece, quando aqui dá o trip, o disjuntor, ele leva, na verdade, assim, o simulador, ele leva um tempo para poder abrir lá a chave, né? Isso aí é um delay do próprio simulador. Eu não consegui fazer ele ser instantâneo, né? Ou seja, na medida que automaticamente no instante que dá o trip, ele já desliga lá e já abre lá o disjuntor, a chave, né? E assim, o simulador não faz isso. Ele tem um delay que é dele mesmo, mas se percebe aqui que houve aqui, devido ao trip, né? Houve aqui um desligamento lá, a abertura do disjuntor, e aí elimina aqui, né, a corrente do circuito. Beleza? Então, isso é a primeira simulação. Um outro evento que eu quero fazer aqui é a seguinte situação. Vamos supor que essa sobrecorrente ela ocorre momentaneamente. Ela não permanece como foi o caso da primeira simulação. Então, eu não quero que o meu circuito seja seccionado de forma indevida, né? Então, como é que é isso? Então como é que eu verifico, né? Na verdade, esse temporizador é justamente com esse objetivo. Se a minha sobrecorrente ela não se manter, né, acima do tempo que foi definido lá nesse temporizadorzinho que está aqui dentro, né, esse valor aqui, então ele não vai mandar esse disjuntor aqui, né, que eu estou chamando aqui de disjuntor, abrir. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou simular o curto, né, no instante de 300 milissegundos, e vou fazer com que esse curto cesse, né? Ou seja, vai ser uma sobrecorrente momentânea aí de algo em torno de 8 milissegundos. Então, nesse período aqui, não é para o disjuntor abrir. Então, ele não deve abrir. Então, aqui, ó, observa o seguinte. Veja que não ocorreu trip, tá vendo? O trip aqui está em 0. Então, ó, o disjuntor aqui está operando, tá? Se eu expandir aqui, ó, um zoom aqui, veja o seguinte, ó, o disjuntor aqui, ó, ele tá operando. Aqui ocorre a sobrecorrente. Quando essa sobrecorrente ocorre, ela entra assim, o delay lá, né, o temporizador lá entra numa contagem de tempo, mas o disjuntor aqui ainda está em cima. Como a sobrecorrente cessou, né, após aí os 8 milissegundos, né, mais ou menos aqui, ó. Então, o disjuntor permaneceu operando, fechado, né, ele não abriu, porque o sistema entendeu que não era um curto-circuito, né, ou seja, ele não se estabeleceu ali, né, aquele curto. Beleza? Agora vamos ver o seguinte: se eu aumentar esse tempo,
Vou botar aqui, estender aqui para 25, né? Ele vai fazer a diferença aqui, né? Então, 0,300 ele opera, 25 milissegundos após ele vai cortar. Então, vamos ver que ainda que ele cesse, né, após esse tempo, né, se esse tempo for superior ao tempo que foi setado, ele tem que abrir o disjuntor antes. Então aqui, ó, olha o que acontece. Ocorreu aqui a falta, né, no instante aqui, nesse instante aqui, ó, mais ou menos aí, né, 300 milissegundos, né. O disjuntor aqui ainda continua operando, ele abre uma contagem. Só que aqui, ó, mesmo cessando a sobrecorrente, mas como ela ultrapassou o limite, né, de tempo, sensibilizou, né, no caso lá o relé atuou e aí ocorreu aí o desligamento do disjuntor, né? Você vê que aqui ocorre o trip aqui, né? O sinal aqui ocorre o trip. E como eu falei, né, o que acontece? Nesse simulador aqui do PSIM, eu não consegui encontrar aqui um delay que ele faça o seguinte, né? Ele conte quando ele recebe o sinal lá na entrada e depois que cessa o sinal ele vá para o seu estado zero. Ele não faz isso. Ele aqui nesse temporizador ele faz o seguinte: quando ele é sensibilizado, ele entra numa contagem, né? Se a gente observar aqui, ó, aqui é quando inicia lá o sinal, né? Então ele entra numa contagem e veja que ele vai dar o trip aqui, ó. Dá mais do que os 21, né? Aqui está dando quase 40 milissegundos. Né? Então o que acontece? Além desse período que ele inicia o trip, ele tem um outro delay que é para poder mandar abrir lá. Então, assim, ele não é preciso, né? Não é exato assim, mas dá para ter uma noção da atuação aí do dispositivo, tá? Então, assim, para fins de análise didática, né, só para ver o comportamento, né, de forma gráfica, né, dos sinais, então dá para se usar aí esse modelo, né? Dá para se fazer também no MATLAB, né, mas eu quis fazer aqui no PSIM, é um simulador de circuito que eu tenho usado com mais frequência, então eu achei bem interessante. Então tá aí uma modelagem aí, né? Esse é o modelo aqui para o circuito, né? Então aqui eu tenho um modelo de um relé temporizado, né? Para acionar aí, para operar aí um disjuntor na ocorrência de uma sobrecorrente. Então, pessoal, espero ter agradado aí, tá? E espero ter contribuído também, né? Com essa simulação. Mas deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque eu falei que ele atua também numa falta monofásica. Então, deixa eu só simular uma falta monofásica, só para a gente fechar aqui com chave de ouro. Então, eu vou simular aqui uma falta monofásica. Então, ele vai fechar, ele vai curto-circuitar, ele vai fazer com que ocorra aqui uma falta fase terra, né? Vamos lá, rodando. E aí ocorre aí a falta. Entendeu? Aqui a fase A, ela tem um volume maior aqui, tá vendo? Ela chegou a 35
35 amperes. 35 amperes. Enquanto as outras, né, ficaram menos. Mas de qualquer forma, aí houve uma eliminação aí de uma falta monofásica, né? Você viu que o disjuntor aqui ele operou, né? O relé deu trip, juntou, abriu o circuito, né? Então, eu vejo que essa simulação ela também atende aí uma falta monofásica, entendeu? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queira mais alguma orientação de como foi montado o sistema aqui, vocês podem mandar, deixar os seus comentários aí no vídeo, né? E até uma próxima. Um forte abraço a todos aí.